Desejo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma grande alegria, uma grande satisfação tê-lo vocês conosco aqui neste canal. Esse canal só existe, esse canal só está de pé por causa de você. Nós estamos estudando sobre a homilética bíblica. Já falamos um pouco sobre a hermenêutica bíblica. Como eu disse para vocês, eu já disse em alguns vídeos no meu canal, nós estamos falando sobre como interpretar a Bíblia, mas com isso precisamos de um auxílio, primeiramente do Espírito Santo, e também nós examinarmos a palavra do Senhor. Eu disse em alguns vídeos que nós estamos sobre alguns abismos. Há um abismo entre o mundo bíblico e o mundo atual em que vivemos. Abismo geográfico, abismo linguístico e abismo cultural. Nós vamos tirar para vocês, neste momento, uma dúvida que talvez é a dúvida de muitas pessoas. O profeta Isaías, verdadeiramente, ele andou profetizando durante um período de 3 anos? Foi nu, literalmente? Como entender isso? Para isso, como vejo, eu sempre falo com vocês, precisamos analisar a cultura da época. A cultura de Israel, o costume judaico, como que era. Mas, queridos, não quer dizer que se fosse nu, literalmente, eu acreditaria. Se a Bíblia dissesse, sim, eu acreditaria. Porque a Deus não convém a nós compreendê-lo, mas sim obedecê-lo. Veja que quando Deus fala com o profeta Isaías, ele não perde tempo em obedecê-lo. Então, nós nunca vamos compreender Deus dentro da nossa limitação humana. Mas eu quero que vocês entendam qual era o propósito desta mensagem, desse único profeta que andou nu. Existe um propósito. Porque toda mensagem, queridos, existe um propósito. Tem pessoas que entram em questionamento se era um grande peixe ou se era uma baleia. Não vem ao caso. Eu quero saber qual que é o propósito, qual que é a finalidade daquilo ali. E é isso que você vai entender aqui nesse vídeo. Não saia daí, fique até o final, vamos estudar a palavra do Senhor. Primeiramente, eu e você precisamos entender que nessa época não existia o Espírito Santo plenamente nas pessoas, habitando dentro das pessoas. E Deus queria, então, aqui entregar uma mensagem para Israel. Então, vamos analisarmos o texto bíblico. Acompanhe comigo na sua Bíblia, em profeta Isaías, o seu capítulo 20. Se você analisar o capítulo 18 e 19, você vai ver o que aconteceu com o Egito e a Etiópia. Vamos analisar o texto bíblico. No ano em que veio Tartã a Asdod, que é uma importante cidade dos filisteus, enviando Sargão, que é o rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou, conquistou. Todos nós sabemos que a Síria, a capital dela, era Nínive. Todos temiam e tremiam diante da Síria, dos reis assírios. Veja só. E nesse mesmo tempo, Isaías, acompanhe na sua Bíblia, e nesse mesmo tempo, falou o Senhor, pelo mesmo tempo, pelo ministério do profeta Isaías, filho de Amós, dizendo: vai-te, solta o cilício de teus lombos, e descalça o sapato de teus pés. E assim o fez, andando nu e descalço. A primeira coisa que eu quero que você entenda, como que eram as vestimentas dentro da cultura, do costume judaico. A vestimenta de um profeta.
Eu vou mostrar na Bíblia para que vocês venham a entender. Primeiro, os vestuários dos judeus era uma peça largamente grande, tipo forma de um roupão ajustado ao corpo, geralmente de mangas compridas, chegando um pouco abaixo dos joelhos e mais tarde tornozelos, tipo como um roupão. Esta veste é chamada de veste caseira, que eles usavam em casa. Eles não saíam. Segundo, existia a segunda veste, chamada veste externa, né? Que é, para sair, eles usavam uma túnica que cingia os lombos e chegava até a cintura em torno dela. Cingia por volta e chegava até a cintura. Um profeta, ele só era identificado como verdadeiro profeta quando ele usava esta vestimenta. Isso está em 2 Reis, capítulo 1, quando foi os mensageiros de o rei Acasias, quando pergunta qual o traje do profeta, e eles disseram, verso 8, eis que um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos deu um cinto de couro. Então disse, ele é Elias o tisbita. Então, cingido sobre os seus lombos, eles usavam também um cinto. Vamos ver também o que diz lá João Batista, no capítulo 3 de Mateus. E este João tinha veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Então esta veste que eles usavam, esse primeiro vestuário, era uma veste de pelo de cabras. Veja só, veste de pelo de cabra, essa primeira veste. E em volta aquele cinto, que é a veste externa. Quando o Senhor fala ao profeta Isaías, solta o cilício de teus lombos. Cilício, que veio da Cilícia, né? Que era o quê? Uma vestimenta, tipo forma de pano de saco. Uma vestimenta resistente que eles usavam sobre os seus lombos. Então, quando o Senhor disse ao profeta Isaías, veja o que ele disse, vai solta o cilício dos teus lombos. Veja, algo que estava sobre os seus lombos. E descalçar o sapato dos pés, que é a forma que os escravos usavam. É uma forma humilhante, é uma forma degradante. Andar descalço. O que Deus estava pedindo para o profeta Isaías fazer? Tirar as suas vestes dos seus lombos e andar descalço, que é sinal de um opróbrio, vergonha. Eu preciso entender que nudez na Bíblia, mesmo o homem vestido perante Deus, ele está nu. Quando Adão estava nu, ele se escondeu nas figueiras, veste de figueira. Só que, mesmo perante Deus, ele ainda está nu. Nu ali tem um sentido de uma transparência. Mas quando falamos em outra versão aqui sobre, em vez de ser nu, despido, que no hebraico é aron, que não significa literalmente despido. Mas aqui em si mesmo já era um sinal de vergonha e humilhação para o profeta. Há um outro questionamento. Com certeza só foi durante um período, ele precisava dormir, ele precisava descansar. Com certeza só foi
É em uma parte que ele fazia. Mas qual é o propósito disso? Trazer uma mensagem para os judeus. Porque isso ia acontecer com quem? Olha só o verso 3. Assim diz o Senhor, assim como meu servo Isaías anda nu 3 anos e descalço, por sinal. Veja, Deus queria dar um sinal e prodígio sobre o Egito e a Etiópia. Ou seja, o Egito era uma grande potência também naquela época. E a Etiópia. O que ia acontecer com eles? Eles seriam levados cativos pelo rei da Síria, pelos assírios. E eles já iam acontecer esse fato. Eles iam sair nus, descalços, mostrando as nádegas, que é a parte traseira do corpo, quase nu. Isso seria vergonhoso para eles, para o Egito e a Etiópia. E o que então tinha que acontecer? Deus queria que o profeta Isaías vivesse aquilo ali, vivenciasse aquilo ali. Porque o verdadeiro profeta é aquele que prega a mensagem, mas ele também vive a mensagem. Veja, o profeta Isaías precisou viver aquela situação vergonhosa e humilhante. Porque quando o povo deixa de ouvir a palavra, de valorizar a palavra, Deus começa a dar sinais. Será que esse coronavírus, vamos entrar aqui, não é um sinal para o povo se voltar ao Senhor, se arrepender ao Senhor, se converter ao Senhor? Será que não é um sinal para nós? Deus aqui falou que é sinal e prodígio sobre o Egito e a Etiópia. Olha aqui, o verso 5. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, e a sua esperança dos egípcios e a sua glória. Glória aqui foi uma glória militar. Ou seja, os judeus de Israel queriam fazer aliança com o Egito, buscar força no Egito, buscar sustentabilidade no Egito. E Deus sempre falou para esse povo não descer ao Egito. Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito para buscar socorro. Aquele povo queria se aliar com o Egito, buscar socorro no Egito, buscar socorro no mundo. Sendo que Deus era o socorro daquele povo. Salmo 121 diz que o Senhor é o nosso socorro. A maior preocupação de Deus aqui não é o destino do Egito e a Etiópia, mas trazer lições para o seu povo, trazer lições para Israel. Deus não ia fazer algo que era contra os seus princípios, queridos. O próprio Deus, na sua palavra, ele disse lá em Êxodo 20 e 26, para não subir por degraus ao sacerdote o meu altar, para que não veja a sua nudez, mas a nudez ali era somente a parte de baixo, até o joelho. Perante Deus já é nu. Inclusive hoje os muçulmanos, eles veneram muito isso, a vestimenta em Israel. Veja só, Deus não vai fazer algo que é contra a sua vontade, contra os seus princípios. Aí você me diz, mas Deus pediu o filho de Abraão, e Deus abomina matar um filho, a Moloque. Mas eu te digo, Abraão matou seu filho? Ele sacrificou seu filho? Não. Deus provou Abraão dentro dele. Então veja, lá em Apocalipse fala de uma igreja Laodiceia que precisava comprar vestimenta, vestes brancas, vestes espirituais. O profeta que ficou nu para trazer lições para Israel. Olha o verso 6. Eu estou na Bíblia, tá bom? Não é o que eu penso. É o que a Bíblia diz. Então, para trazer lição para Israel, olha só. Então dirão os moradores dessa ilha, Israel, e aqueles dessa ilha ali: vede qual é a nossa esperança, aquilo em que buscamos socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria
Então, como escaparemos nós? É uma pergunta. Ou seja, eles deveriam pensar e refletir. Bom, se isso aconteceu com o Egito e Etiópia, então nós também não podemos escapar. Então nós não podemos fazer aliança com o Egito. Eles não deveriam confiar no Egito, mas sim deveria confiar no Senhor. Mas infelizmente, tanto o norte, tanto o sul, eles desobedeceram a voz do Senhor, eles não aceitaram a mensagem. E os dois reinos foram levados em cativeiro. Então, verdadeiramente o profeta andou nu, literalmente. É um perigo nós afirmarmos. Primeiro, ele não ia suportar esse período de 3 anos. Alguns afirmam literalmente, e alguns fazem apologia e defesa para aceitar o nudismo, que infelizmente estão querendo se aproximar do nosso país. A prática do nudismo é pecado, crime, pecado contra o Senhor. Deus exige modernidade, Deus exige ética, decência perante Ele. Eu preciso me importar como um verdadeiro cristão. Eu não posso pegar esse versículo para fazer uma defesa, uma apologia, para pregar ou fazer algo nu ou sem as suas vestimentas, os seus comportamentos perante o Senhor. Eu já disse e repito, o propósito de Deus aqui é dar uma lição a Israel, é uma mensagem para Israel. Então, repito, como que se era a vestimenta, o costume era um uma vestimenta comprida, de manga, chegava até o tornozelo. E por cima, primeira veste dentro de casa, para sair, era uma túnica cingida aos lombos e chegava até a cintura em torno dela. Então veja, o Senhor então disse ao profeta: solta o cilício dos teus lombos. Tirou o que cingia os seus lombos. Amém? Que o Eterno continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e a sua família. Se você gostou desse ensino, deste canal, se inscreva aí agora, nos ajude, compartilhe com seus amigos, as suas amigas, faça esse canal alcançar outras pessoas também. Amém? Que o Eterno continue te abençoando.